Silvinho e Rogério Ceni na Berlinda. O Palmeiras resiste ao assédio sobre seus jovens jogadores. E o que esperar de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, o clássico do Campeonato Paulista no meio de semana? Temas do nosso papo de hoje, então vamos nessa. Rogério Ceni e Silvinho muito questionados depois de um mau começo de Corinthians e São Paulo nesse Campeonato Paulista. O time comandado por Ceni sequer venceu, perdeu na estreia e empatou em casa no seu segundo jogo. O Corinthians empatou em casa e depois venceu, mas não jogou bem. O técnico Silvinho chegou a responder de forma um tanto quanto ríspida a um dos jornalistas que fizeram perguntas a ele na coletiva depois do jogo do domingo em Santo André. Disse, inclusive, que a pergunta feita pelo repórter Rodrigo Vessone era de um conteúdo, uma análise, embutida na pergunta, pobre, segundo ele. Na verdade, pobre é o futebol que o Corinthians e Silvinho pratica já há algum tempo. Por isso tem sido tão questionado. O tempo vai passando. Daqui a pouco o Silvinho faz um ano de clube e, de fato, não justificou até agora essa ótima oportunidade que teve em sua carreira comandando um dos maiores clubes do futebol brasileiro, recebendo importantes reforços ao longo desse período à frente do elenco corintiano. Precisa correr contra o tempo, mais do que Rogério Ceni. Primeiro porque Ceni, em tese, tem mais tempo para colocar as coisas em ordem, já que o São Paulo não disputa a Libertadores. Ou seja, assim que terminar o Campeonato Paulista, o Corinthians terá que atingir, até lá, um nível de competitividade mais elevado para que possa ser competitivo na competição internacional. O São Paulo, jogando Sul-Americano, evidentemente não terá uma necessidade tão urgente, ou quase isso, ou tão extrema, de evoluir tão rapidamente. E, claro, existe uma atenuante a favor de Rogério Ceni. As mudanças do elenco, os jogadores que chegaram há pouco tempo agora, mal estrearam, e o fato dele estar no cargo apenas há 3 meses e pouco, muito menos tempo do que Silvinho, que desde o começo do Brasileirão do ano passado comanda e não consegue se firmar no comando do Corinthians. Os dois questionados, mas nesse momento mais delicada é a situação do técnico corintiano. Jogadores jovens, quando assediados, muitas vezes, na maioria das vezes, são negociados pelos clubes brasileiros, mas alguns conseguem resistir. É o caso do Palmeiras. Isso, evidentemente, está conectado à situação financeira do clube. O clube com equilíbrio financeiro não precisa aceitar qualquer proposta por seus jovens jogadores e faz muito bem em resistir. Mas convenhamos, sabemos que se essas propostas chegarem a patamares muito elevados, como já aconteceu com outros jogadores, não só do Palmeiras, mas também de outros clubes importantes do futebol brasileiro, vai acabar o Palmeiras cedendo e negociando seus atletas. O que também não é um absurdo. Quando você tem um jogador muito novo, valendo dezenas até de milhões de euros, por um mercado cada vez mais louco do futebol internacional, a venda acaba sendo interessante. Primeiro, porque você não sabe se esse jogador vai virar de fato um grande craque. Segundo, porque esse dinheiro ele dá uma bela oxigenada nas finanças e permite inclusive contratações imediatas de jogadores prontos que vão dar retorno agora, nessa temporada, na eventual contratação, como de um 9, um centroavante que o torcedor palmeirense tanto espera. Mas para isso é preciso saber negociar. E para negociar bem, você tem que estar numa situação, você precisa estar numa situação de maior equilíbrio. Se você está com a corda no pescoço, devendo, precisando vender o almoço para pagar o jantar, evidentemente você não terá condições de negociar, de discutir diante de uma proposta da mesma maneira. O Palmeiras, para sua sorte, não precisa se curvar à primeira oferta que aparece. Os interessados que elevem os valores das suas eventuais propostas para tentar convencer o campeão da Libertadores a negociar jovens jogadores, que, por valores, repito, elevados, podem até significar bons negócios se vendidos para o futebol do exterior. Difícil esperar muita coisa de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, o jogo do meio de semana pelo Campeonato Paulista, o clássico. Primeiro porque o Santos é um clube em transformação, perdeu jogadores importantes, agora acabou de vender o Marinho do Flamengo. O técnico Fábio Carilli ainda tentando encontrar os ajustes necessários, ficou afastado durante algum período porque foi infectado pelo novo coronavírus, estava com Covid. E o Corinthians claudicante, O Corinthians não se firma, só o técnico Silvinho parece realmente satisfeito, pelo menos pela sua entrevista coletiva depois do jogo contra o Santo André, parecia satisfeito com a produção da equipe, que, a meu ver, continua muito aquém daquilo que se espera. Dá para imaginar o quê? Talvez um jogo um pouco mais aberto, um jogo mais animado, com mais gols? Pouco provável. Pelo perfil das equipes, dos técnicos, isso não é o mais provável. Tomara que seja um jogo pelo menos interessante, movimentado, atraente, que consiga, mesmo sem ser tecnicamente brilhante, prender a atenção do torcedor. Porque o nível técnico desses jogos de começo de temporada, na verdade, é um nível técnico de jogos de pré-temporada, como na verdade deveriam ser encarados
os campeonatos estaduais. Qual